Boa tarde a todos e todas. Estamos dando início a mais uma atividade do 5º Colóquio Luso Afro-Brasileiro, Questões Curriculares, e também do nosso 6º Informar-se. Para nós é um motivo de muita alegria e de satisfação estarmos podendo, nesse momento, nos reunir de forma virtual, online, mas estarmos juntos, estarmos, portanto, presentes nos afetos e nas nossas ligações e implicações, para que hoje à tarde possamos, na mesa 11, estarmos conversando sobre conversações curriculantes, currículo e escola básica, cuidado e aprendizagem. Para esse momento e para essa conversa, nós trouxemos 4 convidadas muito especiais, amigas nossas, que, como nós, também estará nessa mesa, nessa conversação. Então, nós teremos a professora Ângela Cristina Alves Albino, teremos a professora Giovana Zen, a professora Maria João Morgarro e a professora Rosane Evangelista Dias, para que, junto comigo, possamos estar alimentando, provocando, para que o diálogo e essa conversação possa acontecer, que seja uma conversa a partir de uma ação, e não apenas de uma ação no ato da tarefa, mas a ação no ato do pensar, no ato do sonhar, no ato do projetar, e também, é óbvio, no ato da crítica, porque ela também nos alimenta e ela também nos tira de um lugar comum que insiste em nos colocar e que teimamos em não ficar. E é maravilhoso. Então, agora à tarde, nós vamos estar conversando com essas 5 mulheres, né? Eu e mais 4 amigas, e vamos conversar o papo com a professora Rosane Dias, né? Então, Rosane, ela é doutora em Educação pela UERJ, é professora adjunta da Faculdade de Educação e professora permanente do quadro de pós-graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no programa Proped da UERJ. Ela também é líder do grupo de pesquisa no CNPq, Políticas e Currículo, Política de Currículo e Docência, com pesquisas financiadas pelo CNPq e vários outros órgãos, e também... Desculpa, a minha transmissão teve um probleminha. Latino-Americano de Estudo sobre Trabalho Docente, é do Registrado da Rede Latino-Americana da Teoria do Discurso e do GT Currículo na América. Nessa tarde, Rosane vai estar conversando com a gente sobre significações em torno do cuidar e do aprender nos currículos da escola básica, questões da política curricular. Então, uma das provocações é a gente ultrapassar o nível de uma compreensão muito imediatista do que seja cuidar, para que possamos estar pensando esse cuidar a partir de outros enlaces, de outras implicações, e já Rosane traz essas implicações que são das políticas curriculares. Boa tarde, Rosane, com você a palavra para animar essa nossa conversa. Bom, boa tarde a todas e todos e todes, minhas grandes saudações, meus cumprimentos e parabenização à organização do evento. Como é impossível agradecer a cada pessoa empenhada neste grande evento, não é? Do Formar-se e do Colóquio, eu faço esse agradecimento nas pessoas dos professores Roberto Macedo e Denise Guerra, né? As colegas também, com quem eu divido a mesa, as professoras Maria João, Ângela Albino, Giovana Zen e Alba Gonçalves, que modera a mesa. E extensivo ao Pedro e ao Renê, que nos acompanham dando suporte, mais do que necessário nesse momento de conexões. Bom, o texto que eu apresento para essa discussão na mesa, ele se intitula Significações em torno do cuidar e do aprender nos currículos da escola básica, questões da política curricular. Então, são apenas algumas questões dando conta de uma infinitude de questões que poderiam ser abordadas. O convite para essa mesa nos conduz para a discussão do cuidado, cuidar, aprendizagem, aprender nos currículos da escola básica. Como pesquisadora de políticas de currículo e docência, o meu foco nessa apresentação se fará a partir da interpretação de textos políticos para a Iberoamérica e na dimensão dessa relação entre docentes e escolas para pensar e problematizar os sentidos que vêm sendo produzidos nas políticas de currículo
sobre o cuidar e o aprender. Desta interpretação sobre as significações da Iberoamérica, tenciono levantar problematizações em torno desses significantes, cuidar e aprender, buscando diálogo com a escola básica e a docência. No exercício da produção de problematizações, inscrevo essa apresentação sob a inspiração da abordagem discursiva para interpretar os sentidos que vêm sendo produzidos e disputados no campo do currículo, em diálogo com a formação e o trabalho docente. O currículo como política de significação, buscando apoio nos autores Lopes e Macedo e Laclau e Mouffe na teoria do discurso. Para mim, potencializam a dimensão política que envolve o debate do tema proposto para a mesa. Compreendendo as políticas como produções discursivas, assumo que significar currículo e escola deve se constituir em um movimento aberto, questionando posições a priorísticas que teimam em afirmar e cristalizar posições sobre o que deve ser o currículo e a escola, ignorando o processo indecidível que envolve a política nas articulações em diferentes contextos. Entender esse processo para análise das políticas de currículo nos permite uma nova perspectiva sobre o movimento de definição de textos políticos que influenciam em diversos contextos o que significa o currículo e a escola, mesmo de modo precário e contingente, impondo ao pesquisador o exercício contínuo, abre aspas, de interpelação do que se apresenta supostamente como sedimentado, fecha aspas, Dias e Borges, 2018. Bom, tentando fazer uma síntese. Cuidar e aprender no programa Metas Educativas 2021 da OEI, Organização dos Estados Ibero-Americanos. Em minhas investigações recentes, eu venho abordando temáticas sobre políticas de currículo e docência na Iberoamérica. Nelas, pude acompanhar a produção de textos políticos da OEI entre os anos de 2008 e 2020. Essa produção fez circular diversas ideias e concepções na tentativa de equalizar os problemas verificados na região, forjando o que veio a se denominar Programa Metas Educativas 2021, La Educación que Queremos para la Generación de los Bicentenarios. Em torno dessas demandas, reuniram-se ministros de Estado da Educação dos países membros, produzindo, ao longo desse tempo, relatórios de monitoramento sobre o estado em que cada país situava-se diante dessas demandas. Na produção das metas da OEI, destacamos o texto político, foram vários, né, incontáveis e todos disponíveis na internet para download. Eu só destaco um texto desses, o de 2020, intitulado Miradas sobre Educação na Iberoamérica 2020, Competências para o século XXI na Iberoamérica, que encerra esse ciclo de publicações, pretendendo analisar a presença dos significantes cuidar, cuidado e aprender, aprendizagem. Nele podemos ver presente muito mais o significante aprender do que o cuidar, nos seus textos políticos, envolvido no programa Metas Educativas. O termo cuidar, quando aparece, né, quando ele está presente nesses relatórios, refere-se muito mais à atenção prestada pelo organismo internacional no acompanhamento das informações, em especial aos dados estatísticos dos países que compõem a Iberoamérica. Ou mesmo, aparecem também, na produção de instrumentos de recolha de informações para subsidiar as discussões e os levantamentos acerca das metas apresentadas. Nas metas, o cuidar, também vai ser apresentado nas discussões envolvendo atendimento a crianças de 0 a 6 anos, na educação infantil e relação família-escola, no acolhimento institucional aos estudantes e também no atendimento educacional por parte do pessoal da área educacional. Não mais do que isso. Contudo, o significante aprender-aprendizagem faz-se presente e vigoroso
nos textos políticos pela OAI nesse programa. A primeira relação que o texto da OAI remete a demandas por aprendizagem vem logo fazendo uma relação ao relatório Delors, da Unesco, em 1996, com foco dos chamados pilares da educação, também significado por competências, o aprender a conhecer, a fazer, a viver juntos e a ser. Esses pilares da educação, difundidos no relatório de Delors, situam-se nos discursos que intencionam responder aos desafios atuais sobre a aprendizagem no século XXI, ou também conhecido ao longo da vida, também chamado o aprender a aprender. Aprender na escola, conforme colocado no documento da OEI, está intimamente relacionado à formação por competências, à organização curricular nesse modelo e ao desafio da avaliação no contexto a partir das competências. Então, a gente percebe uma outra discussão mais central nesse documento, particularmente, que atende muito mais à centralidade da aprendizagem, da discussão da aprendizagem, nucleando todo o conjunto das demandas que são apresentadas. Os processos de avaliação dos estudantes na escola básica, segundo os documentos, deveriam, então, atender a descritores com função, aí, abre aspas, informativa de um padrão, referindo-se aos resultados da aprendizagem e indicando, assim, o rendimento esperado. Fecha aspas, página 46. A demanda por padronização de resultados da aprendizagem enfatiza, abre aspas, a noção de desempenho marcado pela vinculação ao comportamento observado, mensurado, demonstrado e também associado a determinados resultados, em larga medida, previstos. Fecha aspas, uma produção minha de 2021. Estamos diante, abre aspas, de respostas de cunho totalizante, porque estas se apoiam, em grande medida, numa racionalidade científica. Fecha aspas, Dias e Borges, 2018. Redes de negociação política que se mobilizam em torno de discursos que pretendem padronizar currículos e aprendizagens a partir dos resultados obtidos em avaliação de larga escala, têm efeitos na formação e no trabalho docente, se antagonizando com o caráter contingente e imprevisível dos currículos das escolas básicas, como podemos ver nos excertos a seguir. Pedro, você pode, por gentileza? Isso, obrigada. Não, pode passar para a anterior. As competências estão vinculadas aos resultados, esses são trechos do documento, aos resultados da aprendizagem, como o objetivo de capacitar as pessoas a saberem responder de forma eficaz aos desafios escolares e sociais, ou mais especificamente, aos padrões de conteúdo. Existem países que referem competências de nível geral, disciplinares específicas, ou por temas indicadores. Pode seguir? Há uma tendência geral em toda a região, esses grifos são meus, tá bom? Para se implementarem sistemas para monitorizar tanto a aprendizagem dos alunos como o desempenho das escolas. Página 97. O documento reconhece que alcançar resultados de aprendizagem na dimensão comportamental é bastante mais desafiador e requer o apoio de formuladores de políticas, da equipe de coordenação das escolas e da comunidade. Página 134. E eu pergunto, nessa fala de quem atua, onde está o professor? Pode passar? E essa longa citação do texto, aprender significa, portanto, saber tomar decisões. Eu indago, quem toma as decisões? Sobre o que é relevante e o que é irrelevante, sobre para onde olhar e quando fazê-lo, e sobre aquilo que queremos ocultar o olhar, sobre quem ouvir e a que grupos ignorar. Aprender hoje em dia não é tanto apropriar-se da verdade, mas mais sobre como ser capazes de dialogar com a incerteza. Aprender hoje em dia é saber navegar por um oceano de incertezas através de arquipélagos de certeza, agindo sem saber o que acontecerá, vivendo na incerteza sem sentir-se inseguro. Aprender tornou-se uma atividade imprescindível. Página 150.
E eu pergunto: se aprender está situado no terreno de incertezas, como avaliar as aprendizagens? Ou melhor, como padronizá-las para fins de aprendizagem, de avaliação? Pode seguir. Obrigada. A pandemia colocou novamente na agenda educativa a necessidade de decidir e priorizar, grifo meu, o que é que realmente vale a pena ser ensinado, o que é que vale a pena aprender na escola. Página 24. Agora eu acho que encerra. Tem o último. Já não é suficiente que consigamos garantir a escolaridade. Grifo meu, devemos também garantir a aprendizagem de todas e de todos. As elevadas taxas de fracasso escolar, absenteísmo, repetições de ano, abandono precoce, o baixo nível de aquisição de competências na região da Iberoamérica são insustentáveis numa sociedade. De novo, temos que garantir uma educação equitativa e de qualidade para todos e para todas. Obrigada. Vamos seguindo. Desculpe a pressa na leitura, mas é porque é muita questão e acho que é bom que cada leitor tenha a sua própria interpretação. Nessas proposições, a presença dos acordos forjados pelos organismos internacionais se faz muito presente. Elementos presentes na política da região, como tentativas de controle, diferenças, avaliação, qualidade, equidade, direitos, mudanças, conhecimento, instrumentalidade, saber fazer, quase manifestos sobre como ensinar e aprender. No desenho das anunciadas políticas de currículo para a escola básica e a docência, projeta-se um sistema de avaliação do desempenho do professor como vem sendo difundido e estimulado no âmbito da Iberoamérica. Essas proposições enfocam o currículo por competências como alternativa, visando a aprendizagem para o século XXI, convidando a questionarmos-nos a nós próprios, mais uma vez, sobre os tipos de aprendizagem que devemos promover na escola, ou o que é que vale a pena aprender na escola. E, dando fechamento, eu volto a uma outra indagação. Currículos e escolas básicas. E o que devemos aprender? Como tenho afirmado em outros trabalhos, a relação entre currículo, escola básica e docência é uma relação que envolve múltiplas implicações. Não podemos pensar a formação de professores sem pensarmos o trabalho docente. E o trabalho e a formação de professores não podem deixar de dialogar com a escola básica como importante dimensão formativa. Tentando abreviar, vou então a um autor que tem questionado muito o que chama de uma cultura da aprendizagem, Gert Biesta, ou vou chamar também de Biesta, como muitos o conhecem aqui no Brasil. Ao interpretarmos os sentidos do aprender para os currículos da escola básica em discursos da Iberoamérica nas últimas décadas, sinto-me provocada a falar dessa escola pensada para uma cultura da aprendizagem, como Biesta nos convida a problematizar. Diz o autor, uma das mudanças mais notáveis que ocorreram na teoria e prática da educação nas últimas 2 décadas foi a ascensão do conceito de aprendizagem e o subsequente declínio do conceito de educação. Ensinar foi redefinido como apoiar ou facilitar a aprendizagem, assim como a educação é agora frequentemente descrita como propiciadora de oportunidades educacionais ou experiências de aprendizagem. Aprendizagem, ainda diz o autor, tornou-se também um conceito favorito em documentos de políticas nacionais e internacionais. E se pensarmos a aprendizagem como uma resposta ao que é o outro, o diferente, ao que nos desafia, irrita e até perturba, em vez de como aquisição de algo que desejamos possuir, conforme nos indaga a vista, se, além disso, nos apoiarmos nesses desafios, como padronizar os resultados que deveriam ser alcançados pelos estudantes, como medida de uma suposta aprendizagem para todos e todas, como advoga o texto, que ainda há pouco eu li uma citação, o que esperar de professores desafiadores cuja responsabilidade esteja para além da garantia de uma suposta qualidade do ensino ou por satisfazer com sucesso as necessidades do aprendente ou as metas da instituição? Ou ainda pela subjetividade do estudante, pelo que permite ao estudante ser um ser singular e único. Nossas questões levantadas
segundo entendidos pelo autor, de que não há relação entre processos de mensuração e padronização de desempenhos com os desafios da educação, com o outro, sua singularidade e nos processos de criação de outros percursos, outros sentidos do aprender, únicos e contingentes. As escolas são instadas a movimentar-se na era da aprendizagem, tendo como protagonistas os docentes na condição de garantidores de qualidade e êxito na educação, significando seu trabalho mais como produtor de resultados de desempenho nas avaliações de aprendizagem do que de desestabilizadores e desafiadores do processo de conhecer-se a si mesmo, ao outro e ao mundo. Advogo como necessário e potente no processo de criação curricular que produz políticas de currículo e suas significações na emergência da vida, dos encontros, das escolas, das relações, dos afetos, mais desestabilizar e desafiar do que pensar docentes, currículos e escolas como meros implementadores de políticas, pois eles são produtores, sim, de políticas. Essa defesa implica em conceber que as, abre aspas, disputas políticas são próprias da escola, nos diálogos que estabelece com outras esferas de produção, com o social, de forma ampliada, e com as formas e questões locais que enfrenta, fecha aspas, Frangella e Dias. Escola é arena de produção de políticas de currículo em complexos processos de produção, disputa e negociação de sentidos no cotidiano e, por essa e por outras razões, deve ser um espaço de criação. Precisamos, como nos convida Bista, problematizar os discursos de que o único foco da educação se tornou de produzir, abre aspas, resultados de aprendizagem, fecha aspas, mensuráveis em um pequeno número de áreas curriculares, reduzindo assim a educação como só uma questão de aprendizagem, as escolas como lugares para aprender, as salas de aula como comunidades de aprendizagem e o trabalho dos professores, os de facilitar a aprendizagem dos alunos. E que todos nós deveríamos nos tornar aprendizes por toda a vida. Se há algo, fechando as minhas considerações, a aprender das lições da pandemia, que tanto afetou a todos nós, de alguma maneira, e afetou as escolas, os currículos, as docências e os estudantes, é a de que temos que estar abertos, atentos a nos cuidar e a cuidar dos outros nas escolas e fora delas. Essa, sim, é uma dimensão educacional, educativa. Por entender que, abre aspas, não há uma última resposta a essas e quaisquer outras questões, e concordando com Lopes, que, abre aspas, não há princípios e regras curriculares absolutos definidos cientificamente ou por qualquer outra razão fora do jogo político e educacional, fecha aspas, mas na luta pela significação do que vem a ser currículo e escola, encerro a apresentação sem, contudo, finalizar esse diálogo que não deve ter fim. Encerro dizendo que tenhamos boas recriações curriculares. Obrigada. Queremos registrar e agradecer, né, as provocações trazidas por Rosane para essa nossa conversa, né? Dentre as várias provocações, a sua fala é extremamente provocativa, ela é simples, singular, mas é muito provocativa e crítica, né? E muito bem colocada nesse momento em que estamos vivendo o anúncio de uma nova onda, né? Um novo momento, uma nova vida, uma nova forma de se organizar. E aí você traz alguns elementos que eu acho que são essenciais para provocar as conversas, que é o esforço de se padronizar aquilo que não dá para padronizar. Então, se o cuidar é algo que extrapola a uma padronização, a uma tentativa de padronizar as pessoas, esse aprender também tem que ser. E, nesse sentido, não há como você, por meio de avaliações em escala, a larga escala, poder fazer esse esforço de padronização e retirar, né? O que é mais grave ainda, aqueles que não respondem aquilo que se espera que esteja como uma resposta pronta de um processo que se diz de aprendizagem.
Então, nesse sentido, a sua fala é extremamente provocadora, principalmente quando você ressalta a questão mesmo do que é que devemos ensinar, do que é que devemos aprender e do que é relevante nesse sentido para o próprio desenvolvimento humano de cada pessoa. E essa pessoa passa pelos professores, passa pelas crianças, pelos adolescentes, os pré-adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos, todos que na escola de educação básica estão lá e que nesse processo de ensino e aprendizagem precisa aprender aquilo que realmente se torna essencial para a vida, e a escola, nesse sentido, não pode ser vista apenas como um lugar, o locus da implementação de políticas e práticas pensadas por aqueles que estão fora da escola. Mas a escola constitui-se esse locus, esse lugar da disputa, da conversação, da negociação e da produção de novos processos que, por sua vez, não são infinitos, mas que são finitos e que por isso são belos e são dinâmicos e por isso que se precisa trabalhar nesse sentido, nessa compreensão de que a escola ela não é uma arena de políticas públicas, ela é sim o lugar do debate, o lugar da conversa, da conversação para se chegar a alguns processos que são importantes e indispensáveis para todos aqueles que estão na escola e que são da escola. Então, para continuar alimentando a nossa conversa, nós vamos convidar a professora Giovana Zen, que tem mestrado e doutorado em educação. Ela atualmente é professora da graduação e da pós-graduação na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. É vice-líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação, Didática e Ludicidade, GEPEL, né? É membro também da diretoria da Associação Nacional de Didática e Práticas de Ensino, integra o grupo de professores responsável pelas ações do Núcleo de Formação e Assessoria Pedagógica da UFBA. Giovana vai trazer para nossa conversa hoje à tarde o fazer a escola sem estar na escola. Reflexões sobre o que a modalidade remota nos ensinou sobre a educação básica. Essa fala de Fernanda, ela é resultado de uma pesquisa exploratória realizada com 76 educadoras da rede privada de ensino da cidade de Salvador, Bahia, durante os meses de março e abril de 2021. Portanto, meses em que a gente estava no pico altíssimo da pandemia e de mortes no nosso país, né? Foram 2 meses de muita denúncia do descaso com a vida humana no nosso país. Nesse trabalho, ela busca analisar os sentidos atribuídos, né, pelas profissionais dos anos iniciais do ensino fundamental ao desafio de atuar na modalidade de ensino remoto durante essa pandemia e nesse contexto em que nós estamos vivendo e estamos num esforço enorme de saída desse contexto, mas ainda estamos totalmente imersos neles. Então, agora a professora Giovana está com a palavra e nós desejamos a Giovana uma belíssima fala e eu tenho certeza que ela nos trará, porque ela traz também as vozes daquelas professoras, né? Das professoras que estão na Escola de Educação Básica. Então, boa tarde a todos, todas, todes, né? Gostaria de agradecer esse convite, de poder participar, né, desse evento tão importante, né, que tem uma tradição na nossa trajetória acadêmica, agradecer principalmente aí a Roberto e Denise, que tão brilhantemente estão coordenando esse evento, né? Hoje falei com Denise e ela me disse que tem dormido pouquíssimas horas por dia, né? E eu disse para ela que eu imaginava o que era isso, né? Sei o que é isso, porque também já coordenei eventos desse porte. Então, meu abraço aqui para essas 2 pessoas maravilhosas, né? Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui dividindo esse espaço com a professora Rosane Dias, com a professora Maria João Morgarro, com a professora Ângela Albino, agradecer aí a acolhida da professora Alba Gonçalves, né, que tão bem nos recebeu nessa tarde de hoje, que continua aí nos ajudando a conduzir os trabalhos, né? Bom, como a professora Alba já citou, né, eu gostaria de compartilhar os resultados de uma pesquisa
que eu realizei no início desse ano, né? Esse tema, currículo e escola básica, cuidado e aprendizagem, ele é bastante provocador, né? A modalidade de ensino remoto remota colocou em questão várias crenças, né? E foi tensionando aspectos fundantes da prática pedagógica que nos inspiram a pensar nas relações entre o cuidado e a aprendizagem nos currículos da escola básica. Pode passar. Em tempos de pandemia, né, a preocupação sobre o que nós estamos fazendo com as nossas crianças é ainda maior, né? O que a pandemia nos ensinou sobre as crianças, os professores, o currículo e a escola, né? Então, pode passar. Para responder essa pergunta, eu vou compartilhar, como a professora Alba já falou, os resultados de uma pesquisa realizada com 76 educadoras da rede privada de ensino de Salvador e que teve o objetivo de analisar os sentidos atribuídos por essas profissionais, né, que são todas dos anos iniciais do ensino fundamental, diante do desafio de atuar na modalidade de ensino remota durante a pandemia do Covid-19. O campo de pesquisa se concentrou nas escolas da rede privada de ensino, tendo em vista que, nesse período de realização da pesquisa, não acontecia nenhum tipo de encontro síncrono entre professores e alunos da rede pública de ensino de Salvador, né? Salvador foi uma das capitais que mais tempo, né, ficou sem aulas, né, e por conta dessa decisão, a gente acabou realizando a pesquisa com as professoras, né, que vinculadas à rede privada, que estavam realizando atividades síncronas com os estudantes. Então, pode passar. O grupo de 76 profissionais dos anos iniciais que responderam ao questionário que nós compartilhamos foi composto por 58 professoras, 11 coordenadoras pedagógicas, 3 orientadoras educacionais e 4 diretoras pedagógicas. Os dados dessa pesquisa foram produzidos mediante a aplicação de um questionário online com questões fechadas e abertas, como a Alba já disse, no início desse ano de 2021. E eu vou agora, então, apresentar algumas das reflexões que nós conseguimos produzir a partir desse diálogo com as professoras. Pode passar. Então, nesse movimento insano, né, em que todas as professoras se envolveram, concepções e práticas visivelmente questionadas tensionaram ainda mais o debate sobre as finalidades sociais de estar na escola, né? Foi na experiência concreta de exercer a docência diante das telas que os professores, de fato, conseguiram se reinventar e colocar em questão algumas crenças sobre o seu próprio trabalho. Vamos ver 2 depoimentos. Pode passar. O que aprendi de mais significativo até agora é que as práticas escolares são uma fraude. Entendi mais uma vez que mais da metade do currículo escolar não faz muito sentido para a maioria das crianças, e com isso perdemos a chance de trabalhar o que realmente importa. Precisamos rever completamente nosso modo de ver, pensar e fazer educação. Pode passar? Uma outra professora disse: com o tempo didático reduzido, foi preciso aceitar que a qualidade daquilo que se ensina não tem relação com a quantidade de atividades propostas para os alunos. Foi preciso aproveitar melhor o tempo e as condições para discutir e refletir com as crianças boas problematizações, a fim de construir um conhecimento de forma realmente investigativa, participativa e compartilhada. Vamos pensar, né? No depoimento dessas professoras fica evidente que fazer escola sem estar na escola se configurou como uma excelente oportunidade para repensar diversos aspectos da prática pedagógica. Na modalidade de ensino remoto, foi preciso tomar decisões que não ficaram restritas aos recursos tecnológicos, né? É justamente a impossibilidade de transpor as práticas pedagógicas realizadas na modalidade presencial para a modalidade remota que colocou em questão
estão em questão crenças sobre o currículo, sobre a avaliação e sobre a própria didática. A decisão de realizar essa pesquisa com professoras dos anos iniciais foi também uma decisão política, né? E uma das razões que justifica essa decisão está relacionada ao fato dessas professoras geralmente serem identificadas no campo educacional como professoras polivalentes, né? Como aquelas que ensinam todas as matérias sem uma reflexão aprofundada sobre as diferentes áreas do conhecimento. Muitas vezes, por esse motivo, elas não possuem o mesmo prestígio e nem a mesma remuneração que seus colegas ditos especialistas que atuam nos anos finais e no ensino médio. É importante pensar que, a partir de uma tradição, de uma história, de uma cultura que se realizam na e pela escola, né? A polivalência geralmente é colocada em oposição à especialização e é tratada como um entrave na formação das crianças dos anos iniciais do ensino fundamental. No entanto, o que a gente pôde inferir a partir dos depoimentos das professoras, né, que participaram da pesquisa, elas parecem indicar o quanto a polivalência permitiu uma compreensão mais apurada do contexto educativo em uma situação tão adversa como a do contexto pandêmico. Diante dos desafios de implementar em tempo recorde a modalidade de ensino remota, a polivalência não se configurou como um entrave, né? Mas como uma potência formativa, como uma possibilidade de pensar a formação de novas gerações a partir de uma perspectiva capaz de romper com práticas conteudistas que fragmentam o conhecimento e desconsideram toda a complexidade da realidade social. Pode passar. Uma outra professora disse: a pandemia veio para provar que conteúdo está amplamente difundido na internet atualmente. É fácil e acessível muitas vezes. Então, ficou evidente que o papel da escola é muito maior do que passar conteúdo. A escola tem o papel de acolher, socializar, frustrar, impulsionar, criar dúvidas e curiosidades, resolução de problemas e tantas outras coisas. Pode passar. De mais significativo ficou que as crianças não precisam de um currículo tão inchado. Podemos nos debruçar no que há de mais importante, e só isso já é bastante coisa. O menos pode ser mais. Pensar que menos é mais só é possível, né, quando se tem uma análise mais ampla do ato pedagógico, né, quando se entende que o fundamental é ajudar as crianças a compreender a realidade social e a fazer parte dela de forma crítica e colaborativa. Pode passar. Um outro aspecto interessante para se pensar a partir dos sentidos atribuídos pelas professoras diz respeito ao que nós chamamos de uma busca de lugaridades, né? Na modalidade de ensino remota, a ausência de uma delimitação clara entre a escola como um lugar público de formação e o universo privado do ambiente familiar desafiou por completo os saberes que orientavam as práticas pedagógicas dos professores. O desafio de construir outras lugaridades para fazer escola sem estar na escola foi amplamente destacado pelas professoras participantes da pesquisa. Vamos ler um depoimento também. Pode passar. Quando a gente começou o trabalho, eu acho que a gente não tinha tanta consciência que nós estaríamos dentro da casa das famílias. No presencial, nós temos a nossa intimidade com as crianças, com as pessoas que trabalham na escola. A gente tem um jeito próprio de falar. De repente, fomos nos dando conta que a gente estava falando para a família toda. Os depoimentos das professoras revelaram que estar dentro da casa das famílias causou bastante desconforto. Os contextos familiares e escolares se confundiram, interferindo nos sentidos atribuídos ao desafio de fazer escola sem estar na escola. As práticas escolares e as práticas familiares se entrecruzaram durante as aulas remotas e afetaram o papel assumido por cada um dos atores envolvidos.
No livro Em Defesa da Escola, Macheline e Simmons nos provocam a pensar que a separação das esferas privada e pública define uma espécie de porta de entrada importante para a prática educativa. Nessa separação, os lugares de origem das crianças deveriam ser suspensos, né? E uma vez reunidos na sala de aula, todos deveriam ser tratados como iguais, como sujeitos capazes de interagir entre si e de aprender formas de interpretar o mundo. O trabalho remoto colocou as famílias dentro do processo, interrompendo essa condição de igualdade dos sujeitos integrantes de uma comunidade de aprendizagem. Para discutir alguns dos efeitos desse aspecto, nós também consideramos importante definir a escola como um lugar dotado de significações, de valores, de relações e práticas específicas, né, que tem por finalidade a inserção dos indivíduos em uma comunidade. Para diversos autores da geografia contemporânea, o lugar não se reduz à localização, mas se refere ao plano do vivido, à experiência compartilhada de indivíduos e grupos em uma determinada porção do espaço, cujo movimento produz referenciais de identificação que definem sua extensão e que o diferencia, mas não separa dos processos mais amplos de produção espacial. Então, é nesse sentido que devemos conceber a escola como lugar dotado de uma materialidade que se compõe internamente por salas de aula, pátios, biblioteca, cantinas, quadras, mas também por um conjunto de saberes e práticas que nela se realizam, compondo uma cultura institucional particular que se relaciona, mas não reproduz o mundo público em sua plenitude. Para compreender esse lugar, é necessário, então, considerar, além da sua estrutura física, as relações sociais internas que definem os saberes e práticas que nela circulam e compõem sua cultura institucional. Nesse sentido, a escola é um lugar conhecido e a ser conhecido, porque é devir na e pela experiência das comunidades. Ela possui uma lugaridade que se compõe de uma dimensão material e de uma cultura institucional própria de saberes e práticas. Durante a pandemia, a lugaridade da escola se rompeu. Os prédios escolares, né, com suas salas, carteiras, lousas, parques, corredores, né, nos quais se desenvolviam as atividades de ensino, foram subitamente fechadas, né? As estratégias de organização do espaço-tempo da aprendizagem foram suspensas. Os materiais e metodologias previstos nos planejamentos foram, aos poucos, percebidos como inadequados a esse novo contexto. A relação das famílias com as escolas também foi colocada em suspensão, né? Perdeu-se a existência de um lugar seguro e confiável no qual se podia entregar os filhos. Os espaços se misturaram, as adaptações foram sendo feitas em cada casa, em cada caso, né, na busca de fazer escola sem estar de escola. Uma possibilidade foi se tornando cada vez mais evidente, né? E por tudo isso defendemos que a lugaridade da escola é, pelas razões que expusemos, insubstituível, né? Uma outra questão, pode passar. Não, peraí. Não, volta. Não, volta. Peraí. No 8, onde está escrito estar com outro, isso aí. Uma outra questão emergente nesse contexto pandêmico, né, que foi evidenciada também nas respostas das professoras, diz respeito à importância da escola enquanto lugar de encontro e de interação entre os sujeitos, né? Atenuado esse pânico inicial em relação à suspensão das atividades presenciais, né, e as dúvidas em como proceder com a educação sem a lugaridade da escola, nós tivemos uma corrida desenfreada por recursos tecnológicos que logo, né, se mostraram ineficientes para uma transposição simples e direta do que se fazia na modalidade presencial, né, para a remota. A aula, na forma como era concebida até então, também passou a ser questionada, né? O que vem a ser uma aula, né?
Como dar aula na modalidade remota? As professoras se viram diante da impossibilidade de garantir a atenção necessária das crianças, né? Então, pode passar. Uma das professoras disse: o ensino remoto não é nada funcional. Não é nada funcional para as crianças, é distante. Nós não construímos um relacionamento de fato com os estudantes. Então, eu sinto como se estivesse só tapando um buraco. Para essa professora e muitas outras que participaram da pesquisa, uma aula é concebida no âmbito das relações humanas e sociais que proporcionam um conjunto de experiências e interações a professores e alunos, né? Trata-se de um projeto de construção colaborativa entre ambos, né? Um espaço de formação humana e de produção cultural. E ao conceber a aula como produção cultural, é necessário que tomemos a cultura como um processo em construção do qual os sujeitos, e isso inclui as crianças, são parte importante no processo de sua construção. A cultura, compreendida dessa forma, se realiza na interação dos sujeitos com as tradições que lhes apresentam e cujo sentido não se determina a priori, mas é uma recriação sempre. Do mesmo modo, o conjunto de experiências que corroboram o processo de formação dos indivíduos depende de interações intersubjetivas em concorrência com o contexto social, político, econômico e cultural no qual se inserem. Para uma das professoras participantes da pesquisa, né, pode passar aí. A maior aprendizagem com as aulas remotas é que nada substitui o professor e o espaço da sala de aula. O distanciamento social ressignificou a escola e mostrou que muito mais do que ensinar conteúdos, a escola ensina a ser gente. Assim, retomando as discussões de Macheline e Simons, a escola cabe a promoção de um tempo livre no qual se possibilita um conjunto de experiências que contribui para esse ensinar a ser gente. A promoção do tempo livre tem a ver com a possibilidade de que meninos e meninas, uma vez desconectados de um mundo produtivo e de compromissos, possam acessar o patrimônio cultural produzido pela humanidade, interagir com ele, contribuir em seu processo de reprodução, ao mesmo tempo em que produzem a si mesmos como sujeitos e membros de uma comunidade. Ainda que seja assegurado um mínimo de interação nos encontros síncronos, ainda que as tecnologias digitais estejam cada vez mais interessantes e atrativas, um computador não é uma escola. E nós precisamos da escola para confrontar nossas ideias, nossos valores e nossas crenças. Nós precisamos da escola para assegurar às crianças o direito de estar entre seus pares, de produzir uma cultura que é própria da infância. Nós precisamos de uma escola com um currículo que reconheça as crianças e os professores como sujeitos de fala, portanto, agentes políticos. O que não podemos esquecer é que há um conhecimento que só pode ser construído na condição de entridade do lugar, isto é, na relação que se estabelece entre as próprias crianças, entre elas e o professor, entre elas e os objetos culturais, né? E, de um modo conclusivo, fazer escola estando na escola. Então, para finalizar, pode passar. Uma das questões abertas do questionário perguntava o que de mais significativo as professoras aprenderam atuando na modalidade de ensino remota. Uma das participantes, ao responder essa pergunta, escreveu: obrigada por me lembrar que há lados positivos no remoto. Na sequência, ela listou alguns aspectos. Pode passar. E disse: hoje eu estou aprendendo a falar a mesma coisa, o mesmo assunto, de formas diferentes. Se antes eu utilizava alguns recursos, hoje sei que posso utilizar muitos outros. E isso é muito importante em sala de aula, porque isso pode ampliar o aprendizado dos alunos. Se uma criança não entendeu de uma forma,
há a possibilidade dela entender de diversas outras. Os saberes tecnológicos vieram para ficar, tenho certeza. Obviamente que quando a pandemia passar, o uso da tecnologia terá outro lugar, mas ainda assim pode se tornar um excelente aliado no processo de aprendizado dos alunos. Relatos como esse nos instigam a inferir que os desafios impostos pela emergência da modalidade de ensino remota se constituíram, principalmente para as professoras dos anos iniciais, como uma potência formativa. A atitude assumida pelas profissionais desse segmento, frente ao que parecia ser impossível, potencializou uma reflexão fecunda sobre as práticas pedagógicas que realizavam antes da pandemia e, com isso, passaram a reunir as condições necessárias para reinventar a modalidade de ensino presencial. Os resultados mais importantes dessa pesquisa não residem somente nas compreensões e entendimentos produzidos por nós pesquisadores, mas na oportunidade de dialogar com as professoras dos anos iniciais e reconhecê-las como sujeitos de fala, portanto, agentes políticos que manifestam suas angústias, dilemas e potencialidades, e que, dessa forma, participam ativamente do debate sobre os rumos a serem trilhados. E, para concluir minha apresentação, eu quero que a gente fique com essa imagem. Pode passar? Pronto, é isso. Obrigada. Queremos agradecer à professora Giovana pela brilhante exposição e pela conversa proposta, né, entre as professoras e o que a professora Rosane já tinha anunciado na própria fala dela, né? Giovana traz na fala dos professores, na fala das professoras, aquilo que Rosane tinha anunciado, que a escola é o lugar não apenas de implementação, não apenas do cumprimento das políticas curriculares ou outras políticas educacionais, mas a escola também é um espaço de produção, de criação e de disputa. E aí você vê, por meio da fala das professoras, o impacto, né, do trabalho remoto, do ensino remoto, nessa ressignificação da escola e aqueles aspectos do trabalho docente que julgamos como sendo fundamentais na escola, principalmente a questão do conteúdo, né? Qual é o lugar do conteúdo e de que conteúdo é que essas crianças estão precisando nesse momento e que eu, enquanto professora, enquanto pessoa, enquanto cidadã, que estou imersa também nesse mesmo contexto, posso e devo ensinar nesse momento. Então, elas fazem reflexões maravilhosas, reflexões muito sérias, né? Para a gente realmente se debruçar e pensar. E essa escuta da educação básica, da escola de educação básica, não apenas como um lugar de coleta de dados, mas como um lugar da conversa e do esforço de compreensão do trabalho das professoras para que a gente possa chegar a uma aproximação, a uma compreensão e assim estar alimentando não só a nossa própria formação, mas a formação dos professores no sentido dessa formação inicial da universidade e da formação continuada também das professoras. Então, uma das falas da professora me tocou muito, porque quando começa a pandemia e o ensino remoto, a gente se preocupa muito com a apropriação tecnológica, né? E ela vai dizer que o problema maior não é esse. E realmente não é. Né? Mas é essa reinvenção dessa escola e a constatação de que essa escola, ela agora também tem um outro espaço, que é as famílias, e como é que eu vou trazer e manter uma certa privacidade com aqueles e para aqueles que não fazem parte desse grupo privativo da ação docente, que é o professor, o aluno e os atores sociais que estão na escola, né? Então, nesse sentido, a gente vai compreendendo e vai assimilando cada vez mais que as padronizações, elas são impossíveis, né? E que, portanto, elas precisam ser realmente desmanteladas no sentido de que elas não existem e elas não podem se realizar no trabalho docente, na escola nossa de cada dia, sendo ela no trabalho remoto ou sendo ela também no trabalho presencial. Porque a padronização, na verdade, ela é a denúncia
e ela é a presença do não cuidado e da não aprendizagem desse sujeito. Então, eu agradeço muito a Giovana por essas reflexões para alimentar o nosso debate. Nós estamos com aproximadamente 20 pessoas na sala e sintam-se provocados e provocadas para estarem apresentando algumas questões para que possamos estar alimentando a nossa conversa e o nosso debate. Nesse momento, nós vamos trazer para conversar conosco a professora Ângela Cristina Alves Albino, né? Ângela é doutora em educação, professora da Universidade Federal da Paraíba. Então, veja, a gente já tem aqui o Itabuna, Bahia, que sou eu. A gente teve Giovana, que é de Salvador, Rosane, que é do Rio, e agora a Paraíba chega com toda a força, por meio da presença de Ângela. Ela é líder do grupo de estudos e pesquisa, políticas curriculares, né? Ela é editora da revista Espaço do Currículo, também tem doutorado na linha de políticas educacionais, tem mestrado em educação pela Universidade Federal também da Paraíba, né? E ela se apresenta mais como alguém que é graduada em pedagogia e que tem um grande tempo da sua vida dedicado, presente e vivo como professora da educação básica. Então, Ângela, nesse momento, vai estar conversando conosco sobre currículo, escola e educação básica, mas ela trabalhando o cuidado e aprendizagem de, para e com professores. E ela traz uma experiência de necessidade do canal de voz docente, a voz do professor, que foi o que a gente viu muito presente na fala de Giovana e que Ângela traz também algumas considerações sobre essa voz. Então, Ângela, tem uma boa fala e que estaremos te ouvindo com todo prazer e com muita avidez. Boa tarde a todos, todas, todes, né? É um prazer imenso dividir esse espaço de fala hoje aqui com vocês. Quero cumprimentar a mesa, né? A Giovana, a Rosane, a Maria João, que dividem esse momento tão interessante, né? Já diante das falas que nós podemos ouvir. E eu quero agradecer imensamente o convite ao professor Roberto Sidney, né? A Denise, um convite de um grupo como Formace, né? Um grupo pulsante, vivo, principalmente quando a gente quer pensar as políticas curriculares de formação de professores no Brasil. Então, dizer que é um prazer imenso dividir esse espaço com vocês. Eu peço licença para compartilhar, né, uma apresentação aqui. Eu espero que dê certo, né? Senão o Pedro vai ter que me auxiliar. Agradecer a Pedro e a Renê, né, também, por este momento. Inclusive, eu descobri que Pedro é Pedro Iglesias, né? Minha mãe ficaria muito feliz de saber que eu descobri um conterrâneo, alguém que tem familiaridade com o Júlio Iglesias. Pedro, eu acho que eu vou pedir para você compartilhar. Para mim, não está mais aparecendo a minha... Espera aí, agora. Se você me dá um ok, ver se está compartilhando, tá bom? E aí? Ok, né? Então, gente, eu modifiquei um pouco a minha rota de fala hoje aqui, né, nesse espaço. Em princípio, eu viria falar um pouco sobre essas políticas de formação, pensando sobretudo nas diretrizes que são voltadas para a formação de professores de educação básica, que é o tema que o nosso grupo de pesquisa vem se debruçando, né, nesses últimos meses, nesses últimos anos, sobretudo nesses atropelos de descaracterização e de desrespeito à formação de professores no Brasil. Mas aí, nessa modificação de rota, eu optei por trazer uma experiência de um canal, que é o canal Voz Docente. É um canal que faz parte de um programa chamado ProLicem, que é um programa de apoio às licenciaturas, que funciona na UFPB, e esse programa é uma das atividades que também faz parte do nosso grupo de pesquisa, o GEPPC. Então, dentro desse grupo, nós temos atividades de ensino, pesquisa e extensão. E
nessa escolha de fala, o canal Voz Docente, ele aparece como uma necessidade, principalmente no processo angustiante, né? Nesse contexto pandêmico, que continua sendo angustiante. Inclusive, eu aproveito para me solidarizar com as mais de 600 mil vítimas pela Covid, mas também, sobretudo, pela ausência de políticas que cuidassem, né, das pessoas nesse país. Então, nesse contexto de angústia, de percepção, de movimento e envolvimento com a educação básica, no mês de maio, a gente pensou em criar o canal Voz Docente exatamente para estabelecer um contato mais direto, mais efetivo, mas também como uma atividade celebrativa do centenário freiriano. Então, essa expressão do cuidar, que a própria temática desta mesa sugeriu, né, como cuidar e pensar a educação básica, essa expressão do cuidar, né, a meu ver, talvez possa ser muito melhor dita, não apenas por mim, mas pela experiência do canal e também de alguns professores que já transitaram, fazendo alguns depoimentos nesse espaço. Então, essa expressão do cuidar, né, seria uma expressão do cuidar, nesse momento, um conhecimento pluriversal do currículo, é uma das questões que eu trago para refletir e pensar junto com vocês. Quem cuida da professora, do professor de educação básica? Né? Eu vou fazer alguns destaques em torno da importância do cuidado ético do outro, né? Principalmente pensando que a gente está inserido ainda dentro de um contexto pandêmico e de necropolítica, e trazer algumas reflexões do próprio Freire, Scheler, né, e do Toro. Nessa decisão também de trazer a experiência do canal Voz Docente, eu parto do princípio lacaniano mesmo, né, e nas conversas com a minha filha, que é uma menina que está nesse momento se formando em psicologia, e nessa expressão lacaniana ele diz o seguinte, que toda fala é uma demanda, e toda demanda é uma petição de amor. Né? Então, se é uma petição de amor, por que não colocar essas petições e essas falas, como já foram muito bem postas, né, pelas meninas, Rosane e Giovana, que me antecederam, por que não jogar essas petições de fala, essas problematizações de fala, como atos de amor, como atos curriculantes de amor? Então, eu já disse de forma geral que o canal Prolicem, né, que o canal Voz Docente, ele está dentro desse programa de apoio às licenciaturas, e essa inspiração freiriana, ela vem do centenário, né, é um modo também de celebrar esse centenário, e aí a gente parte exatamente dessa máxima, né, que não há denúncia sem anúncio, não há anúncio sem denúncia. Uma vez que essa conjugação designa não apenas uma correlação de forças, mas um exercício político de dizer a sua palavra. Então, imediatamente, eu já vou pensar, né, e já vou passar também para algumas... eu fiz um pequeno recorte também, considerando o tempo de fala que cada um de nós teríamos, né, considerando o espaço-tempo que teríamos nessa tarde. Mas a própria expressão, a palavra cuidar, principalmente na educação infantil, nos processos de formação, quem acompanhou os processos formativos que discutiam a educação infantil como profissão, sabe que o sentido de cuidar tem um sentido extremamente negativo, né? Sobretudo de despolitização e desprofissionalização da professora. Porque no momento em que ela era colocada como cuidadora, né, havia essa configuração de que alguém ou outra pessoa poderia ocupar este trabalho nesse espaço, tempo, lugar, que é a creche. Então, tem esse sentido. Então, a palavra cuidar, né, dependendo do contexto, do lugar e do próprio processo histórico de formação de professor de educação básica, vai assumir aí uma multiplicidade de sentidos. Mas eu quero me voltar ao cuidar pensando exatamente dentro de um contexto pandêmico, de negação da vida do outro e, principalmente,
de desrespeito ao lugar do professor de educação básica dentro desse contexto. Então, imediatamente, eu vou passar para vocês para algumas falas que a gente tentou só recortar do canal para poder refletir, né, na tarde de hoje. Enfim, acaba sendo um tormento para os meus colegas. E indo na contramão do que muitas pessoas acham, a gente não parou de trabalhar, né? Eu fico olhando assim, indignado quando eu vejo certas propagandas ou certos discursos parlamentares que dizem que as escolas estão fechadas. Assim. As escolas não estão com atendimento, até estão com atendimento presencial, né? Porque meus colegas que trabalham na secretaria estão atendendo os estudantes, né? Mas assim, a gente não está tendo aula presencial. Eu acho que o único tempo que eu fiquei parado realmente, sem trabalhar, dando aula, foi o comecinho, o primeiro mês, porque ainda era um oceano de incerteza, né? A gente não sabia se ia durar muito, se ia durar pouco. Aí houve um adiantamento das férias e a gente ficou sem trabalhar. De lá para cá, foi a coxa, assim. A gente está trabalhando muito, por sinal. A carga de trabalho, ela aumentou. Quantos colegas meus dizem que o trabalho começa quando eles ligam o celular e o WhatsApp? Essa fronteira que antes existia, né, pelo menos para mim, de meu WhatsApp é pessoal, não é para o trabalho. Hoje em dia não existe mais, né? Essa barreira do pessoal e do trabalho no WhatsApp, ela se diluiu, assim. É trabalho e pessoal ao mesmo tempo. E isso foi bem difícil, tem sido difícil, né? Então, eu acho que um dos grandes desafios desse processo de ensino remoto é a inclusão digital. Mas existe uma inclusão digital dos professores, e existe uma inclusão digital dos estudantes, que são discussões parecidas, mas não são as mesmas discussões. Então, sobre meus colegas, eu continuo muito em dificuldade de lidar com essas tecnologias, né? Falta letramento digital. E é aí que entra um problema sério de formação continuada, né? O Estado da Paraíba não tem uma política de formação continuada bem estabelecida, assim, bem organizada. Por que eu digo isso? Ações formativas, eu falo ações formativas como cursos, oficinas, lives, qualquer momento que seja voltado ao aprendizado, pontuais, elas não formam uma política para mim. Então, nós tivemos aí, né, o professor precisando o tempo inteiro afirmar que não parou de trabalhar. Essa necessidade de afirmação de que ele não parou de trabalhar advém exatamente de afirmações outras sobre o que esse professor está ou não fazendo na pandemia, né? Principalmente de autoridades políticas no país, em que chamam esse professor e querem convocar esse professor ao retorno do trabalho presencial, como se ele não estivesse trabalhando. Então, o professor e outros professores, eles fazem incessantemente essa fala, mas a gente não parou de trabalhar. Então, por que essa necessidade de ter que afirmar isso? Sob a acusação de alguém, né? Dentro de um contexto já extremamente difícil. E a própria compreensão do professor. Isso não pode ser considerada uma política enquanto formação, né? Esses momentos pingados, né? Que o Estado escolhe para reservar aos professores. Enfim, acaba sendo um tormento para os meus colegas. Deixa eu... Outra voz, para que eu não fale só. E aí eu quero destacar essa palavra silêncio. Tantas vezes nós somos silenciados. Tantas vezes a nossa voz ela é esquecida. Para quem está agora na base, movendo o ensino remoto, sabe do que eu estou falando. Em nenhum momento nós fomos convidados e convidadas para contribuir ou para participar ou para sugerir como é que nós faríamos ou deveríamos fazer o ensino remoto. E aí a professora Adriana Diniz, ela traz uma citação maravilhosa de Paulo Freire, que fala exatamente sobre isso, sobre romper esse silêncio. E aí a nossa querida Roseana, ela diz assim, precisamos movimentar a palavra. E esse canal é esse espaço de movimento de palavra. E o Carlos Rodrigues Brandão diz assim para a gente, precisamos redizer o mundo. E nesse espaço nós poderemos construir algumas narrativas. Então, por isso que para a gente é tão importante ter um espaço onde possamos ter voz. Onde possamos ter voz em detrimento ao silêncio que tantas vezes nos é imposto. E
Então, por isso que agradecemos por um espaço que não nos silencia, mas que se abre para ouvir de forma atenta e sensível as nossas denúncias e os nossos anúncios, nos colocando como protagonista. E como diz a professora Eliette Santiago, protagonista dessa grande festa do saber, dessa grande festa do conhecimento. Então, essas são algumas vozes, né, de professores que participaram do canal, né, e a reivindicação desse espaço de voz é sempre algo também recorrente, não só nessa experiência do canal, mas também em experiências que a gente vem desenvolvendo de pesquisa. Então, a gente está entendendo aqui a escuta como um modo também de cuidar, de movimentar a palavra, de democratizar essa palavra, que o professor diga também a respeito do ensino remoto. E aqui tem experiência de professores do Ceará e do Rio Grande do Norte, né, estados vizinhos nossos, que eu gostaria também de destacar para vocês, né? Uma delas aparece no chat do canal como uma denúncia. Boa tarde. Gostaria de aproveitar esse espaço para denunciar o abuso e assédio moral que os professores andam sofrendo, tanto na esfera municipal quanto estadual. São mensagens e chamadas em dias e horários inapropriados, como domingos, feriados, férias e tarde da noite. Eu não gostaria de me identificar publicamente ou nomear chefes que o fazem. Tenho prints de conversas no WhatsApp com horários e datas absurdos. Não tenho mais direito ao descanso, ou momento de desconectar do trabalho. E isso vem sendo constante e causando ansiedade e depressão em muitos colegas. Então, a experiência do canal, os professores, eles podem vir falar ao vivo, eles podem escrever cartas e eles podem mandar vídeos, né? E aí, esses foram alguns relatos escritos que a gente tentou recortar para trazer hoje aqui. Essa professora do Ceará, né, ela diz assim, estão chamando muitos especialistas em saúde para dizer como deve ser o retorno à escola, mas não chamam a gente. As pessoas não têm a noção que a gente é que entende de rotina escolar. Essa fala, ela é muito forte dessa professora. Para mim, ela é tão forte como a que Giovana colocou das práticas escolares como fraudes, né? Então, quem é chamado para falar sobre retorno e condições de retorno? Especialistas de saúde, né? Então, qual é o lugar do professor de educação básica nessa atuação? As mensagens de força, né? Aqui é outra professora, na verdade, a mesma professora, ela diz assim, que o que salvava muitas vezes eram as mensagens de força e apoio que trocávamos no grupo de WhatsApp. Elas foram fundamentais para a gente se amparar nos momentos de muita aflição. Então, como esses espaços também, que eram espaços que se tornaram espaços não mais privados, de conversa privada, mas de espaço de atuação profissional, como o WhatsApp, se tornaram também, né? São espaços cansativos, mas eram os espaços que eram possíveis para se trocar afetos, carinhos, força. Então, entendendo aqui o cuidar como expressão de afeto, né, é preciso que a gente pense. O que importa na formação docente é a compreensão do valor dos sentimentos, das emoções, do desejo, da insegurança a ser superada, do medo que, ao ser educado, vai gerando coragem, né? E eu destaco, sobretudo, a coragem de alguns professores de educação básica de aparecerem no canal e falarem desses cotidianos tão difíceis. Para Toro, a afetividade é a base estrutural de todo conhecimento. Freire realiza na prática e vigência dessa concepção afeto-fonte de motivação do conhecimento. E é sobre isso que eu queria pensar, né, com vocês. Ainda dialogando um pouco com a expressão do cuidado, né? Freire ele não fala exatamente do cuidado na sua produção, mas ele vai falar dos afetos e da amorosidade, né? Então, Scheler, Freire e o próprio Buber, que é uma inspiração a quem Freire recorre muitas vezes para entender a força do diálogo e a força da palavra do outro na relação eu-tu, eu trago como alguns destaques para a gente também aprofundar em outro momento, né?
A conduta simpatizante é um termo que o Scheller usa, né? Deriva do cuidado ético com o outro. Para Scheller, a pessoa é o centro de toda fundamentação ética. E os atos genuínos de simpatizar ostentam um valor ético positivo. A simpatia aos modos de Scheller encontra-se intrinsecamente ligada aos aspectos do cuidado da pessoa humana, sobretudo em tempos de necropolítica, né, em que a vida ela foi descartada. O cuidado como movimento estético e ético da existência são proposições de Scheller, de Freire e de Buber. O diálogo como proposição ética, existencial, para a gente pensar a formação nesse momento. Ouvir a palavra que te é dirigida, por mais desafinado que seja, o som com que ela fira o teu ouvido, e não deixar ninguém interferir. Isso como condição dialógica para Buber. Dar a resposta vinda das tuas profundezas, onde vibra ainda o sopro daquilo que te foi insuflado, e a ninguém que é permitido te influenciar. Já estou. Oi, professora, tudo bem? A mãe não, eu não, assim, você, professora, sem você, professora, eu não consigo aprender bem. A mãe não é igual a você. Você tem as manias de prof. A minha mãe não tem, ela trabalha no restaurante. Ela só tem a mania de fazer comida. Desculpe de incomodar agora. Só que eu queria falar para a senhora isso. Eu só trouxe essa fala dessa criança, já para ir finalizando esse meu movimento de fala aqui, para complementar a voz dos professores como uma voz de afeto. Mas é uma voz que eu entendo que posiciona muito bem a profissionalidade da docência, da docente. O que são essas manias de prof? Né? E como é que a gente pensa essas manias de prof nos processos formativos, dentro da Constituição acadêmica que estabelece esses currículos de formação docente? Então, algumas questões para ir finalizando, né? Quem entende e valoriza essas manias de prof, como desenhamos epistemologicamente essas manias, como fazer entender essas manias, né? Que mapas políticos formativos se desenham e quais pretendemos desenhar. Não há pensamento crítico e ética sem a mobilização sensível e emocionada diante do outro em sua condição histórica, partindo de alguns pressupostos freirianos, schellerianos, buberianos. Cuidar não é expressão reduzida a acarinhar ou a aprisionar no ninho. Requer, principalmente, pensando hoje no professor, na docência, condições dignas de trabalho e modos de cuidar de si e do outro, né? Sobretudo, muito bem pontuada essa descrição já na fala de Rosane, como vai ser descaracterizado a escola, o currículo e a docência centrada exclusivamente numa aprendizagem, né, sem freio, uma corrida para as competências. Os gestos, modos de selecionar conhecimento, estar com agentes da educação básica, né? Isso não seria um conteúdo também a ser pensado? Aprender a cuidar como necessidade existencial. O cuidar aqui aparece como qualificador do que é e pode ser humano, por mais escrevivência de nós e dos nossos eus outros. Cuidar como ato de currículo. Então, nesse momento extremamente difícil, angustiante, né? Mas é preciso rejeitar esses projetos e políticas de descaracterização da docência, muito além dos significados coaches de resiliências que estão constantes nas políticas de formação, né? A destacar aqui as políticas de formação de professores, especificamente a resolução de 2019, que traz a palavra resiliente como uma palavra e uma condição para a formação de professores. Então, eu questiono qual o sentido, quais os sentidos disso para a formação. Então,
Para finalizar nessa rebeldia poética, né, eu trouxe um fragmento da Cássia Eller, que diz assim: o que a gente gosta, a gente guarda, quem ama a gente cuida, e para o resto a gente mostra a língua, e cria e recria outros espaços político-poéticos de formação. Então, basicamente, são essas reflexões e um pouco da experiência que eu quis trazer um pouco para vocês na tarde de hoje. Agradecemos a Ângela, né, pela conversa, pelo papo, pela prosa tão boa, né? A prosa mais nordestina, né? Uma prosa bem brasileira, que traz toda a essência, né? E toda a pureza, vamos dizer assim. E parabenizar a universidade e a você pelo canal da Voz Docente, né? O nosso hipertexto ele está se constituindo, está se construindo, está sendo costurado a partir das provocações, das denúncias de Rosane, do anúncio, do ouvir, né? Giovana ouve por meio de uma pesquisa, né? A Universidade Ângela ouve por meio de um canal, e aí a gente tem a voz de dois professores, de Tiago e da professora, em que eles vão falar justamente sobre isso, né? Insistem em dizer que nós, professores, paramos de trabalhar. Nunca trabalhamos tanto como agora. E o quanto temos que estar nos reinventando, e às vezes esses processos eles são tão solitários, porque a gente não tem, na verdade, uma política, né, pública, valorativa, desse momento em que estamos vivendo, e como essas estruturas educativas podem se rever e pode se aproximar desses sujeitos que fazem a educação, que é o professor, a escola, a família, os pesquisadores, todos nós que estamos presentes. E você traz uma frase que é muito linda da criança, né? Quando ela diz: a mãe não é igual a você. Mãe é mãe, professora é professora. Então, a descoberta da profissionalidade do professor, né? O professor realmente é um profissional insubstituível. E isso a pandemia nos mostrou, escancarou. Mesmo aqueles que tendem a nos ausentar, a nos silenciar, quando agora eles quiseram o retorno da escola, eles começaram a soltar todas as reportagens falando sobre a importância da escola, a importância do professor, do diálogo, da interação das crianças com o professor e com o ambiente da escola. E isso é muito importante. Então, na nossa fala, ela vai se desenhando no sentido de que a gente vai compreendendo esse cuidar como algo que extrapola a uma visão reducionista, mas um cuidar que incorpora a denúncia, que necessita da escuta da voz do outro e que produz, nesse diálogo tenso, os novos anúncios, as novas possibilidades. Nós vamos convidar agora a professora Maria João, né? Maria João Mogarro, para falar. Nós estamos com o tempo um pouco avançado, por isso eu vou passar logo à professora. A professora Maria João realizou 2 doutorados, sendo um em Ciências da Educação pela Universidade de Lisboa e outro em Pedagogia, com ênfase na formação de professores. Possui mestrado em História, Cultura e Política pela Universidade Nova de Lisboa, licenciatura em História pela Universidade de Lisboa, é professora associada do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, pesquisadora da Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Educação e Formação da universidade. Ela hoje vai conversar conosco, vai trazer para a nossa conversa, para alimentar o nosso papo, a nossa prosa, né? A nossa prosa é o cuidar, incluir, aprender. O papel da escola face aos desafios da sociedade atual. Então, a professora faz um anúncio da sua fala dizendo que as políticas públicas que marcam o panorama educativo atual em Portugal refletem as orientações internacionais sobre a educação e colocam essa temática no centro do debate educativo. A diversidade linguística, étnica, cultural de alunos que as escolas acolhem implicam respostas que se caracterizam pela flexibilidade na gestão do currículo, o desenvolvimento de estratégias de inclusão e a preparação para o exercício da cidadania. Então, estamos muito motivadas para ouvir a professora e será um grande prazer estar com a professora Maria João Mogarro. Com a fala, professora.
Muito obrigada, Alba. Em primeiro lugar, queria expressar os meus agradecimentos pelo convite para estar nesta mesa redonda, o que faço com muito gosto e com muito prazer, e agradeço principalmente ao querido Roberto Sidney Macedo e à professora Denise este convite para estar neste colóquio que, mais uma vez, junta os investigadores que se dedicam às questões do currículo dos dois lados do Atlântico. Aqui nos dois lados é no fundo o Brasil e do outro lado Portugal, mas também os países africanos de expressão que falam português, portanto. Queria também, e que no fundo sei como estes eventos dão imenso trabalho e, portanto, é um enorme prazer estar de novo convosco para dialogar sobre estas questões do currículo. Também queria expressar a minha satisfação por estar nesta mesa com a Alba Lúcia Gonçalves, que a modera, assim como com as outras intervenientes que já falaram, a Rosana, a Giovana e a Ângela, e cujas intervenções provavelmente muito têm em contacto com a minha intervenção. Eu não sei se é o Pedro que vai colocar o meu PowerPoint ou se sou eu que posso compartilhar a tela. Eu acho que não consigo, Pedro. É melhor, se calhar, colocar. Eu preparei uma intervenção eventualmente demasiado longa e, portanto, irei saltar alguns tópicos e pensei abordar aqui estas questões principalmente na perspectiva de uma trilogia, Cuidar, Incluir e Aprender, em que, no fundo, repego em duas perspectivas que nos foram propostas, cuidado e aprendizagem, e onde eu incluí a palavra incluir, exatamente porque atualmente em Portugal a inclusão é um dos eixos centrais do próprio desenvolvimento, quer das políticas públicas, quer das políticas que são desenvolvidas ao nível das escolas, muito por influência exatamente dessas políticas públicas. E em função destas três vertentes, que representam ações que são feitas coletivamente pelos atores educativos nas várias dimensões do sistema educativo, macro, meso e micro, quando os professores desenvolvem as suas estratégias dentro da sala de aula, eu tentarei refletir acerca do papel da escola face aos desafios da sociedade contemporânea. Próximo slide, por favor. Quando nós hoje pensamos nas problemáticas que se nos colocam na escola, podemos encará-los em três dimensões. Os desafios da sociedade atual e o papel da escola e dos professores, que são, obviamente, atores fundamentais dentro da escola, como podem responder as escolas e os professores a estes desafios e, no fundo, que responsabilidades para a formação de professores, quer para a formação inicial, quer para a formação continuada. Dado o tempo restrito que tenho, eu não irei falar da formação inicial de professores e tentarei situar-me principalmente naqueles que são os desafios para os professores que estão em exercício e têm que responder ao que se coloca nas suas próprias escolas. O seguinte, por favor. O seguinte, que este é, no fundo, só o subtítulo. Eu gostaria de colocar esta questão fundamentalmente em função daqueles que são os documentos fundamentais atuais no sistema educativo português e que refletem em grande parte as orientações internacionais em matéria de educação e principalmente em matéria de processos de inclusão. E porquê é que o faço? Faço porque nós hoje temos 4 documentos que são importantes e que são fundamentais para a organização do trabalho das escolas e dos professores. Um que foi homologado em 2017 pelo governo português e que estabelece o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, considerando que hoje a escolaridade obrigatória em Portugal
é de 12 anos, portanto, os alunos devem prosseguir os estudos até ao 12º ano de escolaridade. Um outro documento, que são as aprendizagens essenciais, que foram homologadas num processo complexo que vai desde 2018 até à atualidade e que estabelecem exatamente aquelas aprendizagens que se consideram que os alunos devem ter quando finalizam o seu percurso escolar. E ainda outros 2 documentos de que eu destacaria: a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, que é também um documento muito importante. O próximo. Estes documentos, no fundo, estabelecem aquilo que são as aprendizagens essenciais que os alunos, como eu já referi, devem ter, e essas aprendizagens essenciais são fundamentalmente documentos curriculares que as estabelecem e são a base comum de referência para a aprendizagem de todos os alunos. Portanto, é um denominador comum, mas que nunca esgota aquilo que os alunos devem dominar, aquilo que eles devem aprender e que devem depois conseguir levar à prática, demonstrando as suas competências, considerando aqui que as competências são os saberes em uso dentro de contextos sociais. Desta forma, constitui-se um par destas aprendizagens essenciais com o que é definido no perfil do aluno e que, no fundo, nos permitem designar por aprendizagens essenciais uma tríade de elementos, conhecimentos, capacidades e atitudes que os alunos devem adquirir ao longo da sua progressão curricular, explicitando que os alunos devem saber os conteúdos de conhecimento disciplinar estruturado, indispensáveis, articulados, conceptualmente relevantes e significativos, os processos cognitivos que devem ativar para adquirir esses conhecimentos, como as operações, ações necessárias para aprender, e ainda o saber fazer a ele associado, mostrar que se aprendeu numa dada disciplina ou numa dada área e num dado ano de escolaridade, conseguindo levar à prática essas mesmas aprendizagens. E, portanto, estes documentos que fundamentam aquilo que são hoje as políticas educativas em Portugal expressam, em grande parte, as orientações que também vêm dos documentos internacionais. O próximo, por favor. E dentro destes documentos internacionais, eu peço desculpa, mas eu tive aqui um problema agora. Já recuperei. Dentro destes problemas internacionais, destes documentos internacionais, há um processo de inclusão que foi sendo desenvolvido ao longo do tempo e que nos permite perceber como as estratégias de inclusão social hoje são importantes. Se nós podemos começar por apreender aquilo que foi a exclusão da própria sociedade relativamente a alunos que eram considerados minoritários e que não se integravam na própria escola e naquilo que era a norma dentro da escola, e em que esses marginais da própria sociedade estavam a cargo de instituições que desenvolviam atividades de beneficência e de assistência, assistimos depois a um processo que nós podemos chamar de integração e que defende estratégias de não discriminação e em que o Estado assume um papel fundamental, assumindo-se exatamente como a entidade de remediação relativamente ao que faltava a esses alunos e as suas famílias ou as suas comunidades não garantiam. Hoje, quando nós falamos de inclusão, esta palavra remete-nos, no fundo, para estratégias de participação social, de remoção de barreiras
que dificultam os processos de desenvolvimento pessoal, social e cultural dos indivíduos e, portanto, também dos alunos, e que permitem consagrar os seus direitos fundamentais estabelecidos eles próprios também nos documentos internacionais. Portanto, hoje, quando nós falamos dos processos e das estratégias de inclusão na escola, estamos a falar de uma escola inclusiva, de uma educação para todos que reconhece a diferença, mas que inclui os alunos na própria comunidade. Neste sentido, próximo, por favor. Neste sentido, eu destacaria aqui os principais documentos internacionais que, ao longo do tempo, promoveram esses processos de inclusão de todos os alunos e que partem principalmente de uma perspectiva de inclusão dos alunos que apresentavam necessidades educativas ou necessidades educativas especiais para hoje uma perspectiva de inclusão que abrange todos os alunos, não apenas aqueles que tradicionalmente se caracterizavam por essa etiqueta de apresentarem necessidades educativas especiais, mas considerando que hoje todos os alunos são pessoas, todos têm a sua especificidade e, portanto, todos eles devem ser objeto dessa integração. E aqui eu destacaria a Declaração de Incheon de 2015 e também a Agenda de 2030 com o estabelecimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, cujo objetivo 4 é fundamental, de facto, para a educação. Próximo. Quando, portanto, pensamos nesta perspectiva, aquilo que é fundamental é reconhecer o direito à diversidade, portanto, é reconhecer a diversidade que existe nas nossas escolas e a capacidade de reconhecer o outro naqueles que conosco convivem cotidianamente. Estas origens da diversidade, no caso português, são diversas, são várias, têm a ver com os grupos étnicos, com as minorias culturais, muito em consequência daquilo que são as migrações de outros povos para Portugal e que têm origens muito, muito diversas, desde imigrantes que vêm dos países africanos e que têm o português como língua oficial, até imigrantes que venham do Médio Oriente ou do Extremo Oriente e de outros países da Europa e que também têm acolhimento em Portugal. Por isso, as diferenças linguísticas e as diferentes nacionalidades são muito fortes neste contexto e juntam-se a outras questões que estabelecem esta diversidade, como deficiências de natureza física e outras necessidades educativas especiais, ou diferenças religiosas, ou ainda questões relacionadas com diferentes identidades de género e de orientação sexual. Neste sentido, mais do que a igualdade que devemos querer que a escola estabeleça relativamente a estes alunos, aquilo que hoje se coloca é a equidade na educação. O seguinte, por favor. Considerando que igualdade e equidade... O slide seguinte, por favor, Pedro. Considerando que igualdade e equidade são dois conceitos que pressupõem que é concedido a estes alunos diferentes condições, enquanto que a igualdade reclama que se deem a esses alunos recursos iguais e, portanto, são todos tratados igualmente porque lhes são dados recursos compensatórios iguais, a equidade reclama exatamente que cada um receba aquilo que é necessário para que se coloquem numa posição similar. E, portanto, hoje, de facto, aquilo que se coloca e aquilo que se pretende neste desenvolvimento da escola é esta perspectiva. O seguinte... A escola tem, portanto, desafios que têm a ver com estes tempos de mudança, de globalização e de internacionalização, os movimentos sociais, as migrações, as trocas culturais, as questões ambientais, que estão cada vez mais presentes nas nossas preocupações,
e colocam toda esta complexidade de problemas, as escolas e os professores, como atores educativos ativos, participantes críticos e que devem tentar desenvolver estratégias para responder aos desafios de uma sociedade marcada pela disruptura cultural. Os nossos alunos são hoje alunos, por favor, o seguinte, são alunos nativos digitais, são alunos que, no fundo, vivem no meio digital, nasceram na época digital, eles próprios aprendem digitalmente e isso cria uma disruptura que se estabelece relativamente aos professores habituados a processos completamente diferentes. E como já foi salientado nas intervenções anteriores, o processo, o contexto de pandemia que vivemos, o ensino à distância, fez evidenciar exatamente esta diferença entre esses alunos digitais e os professores que necessitam de processos adaptativos para os mesmos. O seguinte, por favor. Portanto, estes processos disruptivos são processos que obrigam os professores a repensar o seu próprio posicionamento. Eu vou ter que passar mais depressa, outra vez, por favor, o próximo. E como podem responder as escolas e os professores. O seguinte. A primeira resposta pode basear-se na autonomia, entre o discurso que é decretado, em que a autonomia é perspectivada do ponto de vista do poder central, e o projeto educativo das escolas que, de facto, levam à prática essa mesma autonomia, que é uma autonomia construída com a comunidade educativa dos professores e dos alunos, mas também com a comunidade envolvente dos pais e de outros parceiros que se estabelecem essas relações com a própria comunidade. Há ainda a autonomia da sala de aula, em que o professor, de facto, tem um elevado grau de autonomia para desenvolver as estratégias com os seus alunos, o que traz uma responsabilidade acrescentada. Outro slide, por favor. No caso de Portugal, a questão da colaboração tem-se afirmado como uma perspectiva fundamental para a organização do trabalho dos professores. E estes processos colaborativos têm vindo a ser desenvolvidos em várias estratégias, desde parcerias interdisciplinares, parcerias verticais nos vários ciclos de escolaridade, na articulação dos conteúdos e competências essenciais no ciclo seguinte, estratégias conjuntas para implementar o trabalho dos professores, equipas educativas e, nomeadamente, encontrando nos conselhos de turma e nos conselhos de ano esse conceito de comunidade que desenvolve estratégias para desenvolver um processo de inclusão necessário para os alunos. O slide seguinte. Nesta perspectiva, a supervisão colaborativa entre pares, que é uma supervisão que se estabelece de forma horizontal entre professores em igualdade de circunstâncias que se apoiam no desenvolvimento do trabalho docente, tem vindo a ganhar uma expressão importante, se não na prática, pelo menos do ponto de vista da qualidade do trabalho que é desenvolvido pelos professores e tem sido objeto de vários projetos desenvolvidos em algumas escolas. O seguinte. Outra questão importante é a flexibilidade curricular, porque há dois documentos, os Decretos-Leis 54 e 55, ambos de 2018, que estabelecem a necessidade desta flexibilidade curricular e, portanto, o trabalho dos professores reflete-se exatamente nessa necessidade de uma gestão flexível do currículo e articulada entre todos os atores educativos. Eu não sei a que tempo é que me falta, não sei se ainda me falta algum tempo. Podem me informar. Bom, então eu passaria para os slides, para os últimos slides. Podemos depois desenvolver estas ideias no final. Eu não iria falar da formação inicial de professores, porque isso seria demasiado complexo. Pode continuar a passar, que eu depois direi em qualquer. Vamos concluir.
No anterior, por favor, aqui. O que eu queria aqui realçar era a importância dos 7 pilares que Edgar Morin estabelece e que, no fundo, têm a ver com esta cultura da autonomia e da responsabilidade, com a prevenção do conhecimento contra o erro e a ilusão, o ensino de métodos que permitem ver o contexto e o conjunto em lugar do conhecimento fragmentado, o reconhecimento do elo indissolúvel entre unidade e diversidade da condição humana, a aprendizagem de uma identidade planetária considerando a humanidade como comunidade de destino, a exigência de apontar o inesperado e o incerto como marcas do nosso tempo, a educação para uma compreensão mútua entre as pessoas de pertença e de culturas diferentes e que deve ser construída na escola, e o desenvolvimento de uma ética do género humano de acordo com a cidadania inclusiva. E são estes pilares enunciados por Edgar Morin que estão presentes nos documentos que eu referi como essenciais no início desta minha intervenção, nomeadamente no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, e que as escolas e os professores tentam levar à prática através de estratégias diversificadas, nomeadamente da gestão flexível do currículo e dos processos de inclusão de todos os alunos no trabalho que desenvolvem cotidianamente nas nossas escolas. Porque eu retomaria aqui, para finalizar, aquilo que a professora EF, na comunicação que a Giovanna Zen apresentou, disse: a escola ensina a ser gente. E eu acho que é isso que nós necessitamos de desenvolver no nosso trabalho com os professores e com as escolas, é que as escolas ensinem os seus alunos a serem gente. Muito obrigada. Obrigada, professora. Nós estamos no adiantado da hora, mas nós temos ainda 12 minutinhos e a gente vai contemplar apenas uma das perguntas que surgiu aqui, que é a de Eliane, e ela faz uma pergunta para todos: como vocês compreendem a autonomia docente dentro do contexto das avaliações de larga escala? É possível ressignificar, mesmo que em meio a essas avaliações padronizadas? Então, a gente vai, infelizmente, dar só 1 minuto e meio para cada uma. Na medida que vocês forem respondendo, vocês também já vão se despedindo, né? E eu gostaria de, enquanto vocês se organizam para a resposta, agradecer a todas vocês por estar aqui, por confiarem no nosso evento, por serem nossos parceiros, né, nossos cúmplices nessa jornada e nessa busca de construção e de compreensão de uma educação que realmente seja significativa para todos, né? Agradecer também ao nosso grande líder, professor Roberto Sidney Macedo, que é um ilustre morador da minha cidade. Roberto é itabunense, aqui de Itabuna, e nós temos muito orgulho de tê-lo como cidadão itabunense pela sua luta, pela sua trajetória, tanto acadêmica como trajetória pessoal e como trajetória de cidadania aqui em Itabuna. Nosso maior profundo agradecimento a Pedro pela gentileza, né, a elegância com que conduziu e nos controlou no tempo e nos atendeu. Muito obrigada, Pedro. A Renê, por estar tão disposto o tempo todo a nos ajudar. Obrigada, Renê, e vamos agora passar rapidamente as respostas de todas vocês. Então, em 1 minuto e meio, cada um vai respondendo e aproveita para já se despedir. Eu acho que podemos seguir a ordem pela qual fizemos as Vamos começar intervenções. com Rosane e aí a gente segue a ordem. Rosane, Giovana, Ângela e Maria. Áudio, Rosane. Seu áudio está desligado, Rosane. Eu estou dizendo, eu posso atender, mas eu acho que a ordem deve ser também desestabelecida de vez em quando. É isso. Às vezes é isso que mais precisamos, né, no momento das nossas discussões. Mas vamos lá. A questão, eu não diria tanto autonomia, né? Eu tenho me preocupado muito mais com a autoria. Eu acho que se nós somos autores, na verdade, nós somos autônomos também, né? Mas é uma relação complicada, porque a autonomia é sempre alguma questão relacional, né? A gente se estabelece
vínculos com pessoas, com instituições, com grupos, não é? Indivíduos. Então, a gente deve pensar um pouco nessa questão que provavelmente percorreu quase todas as nossas discussões, que nos leva a pensar um pouco mais e problematizar que nem tudo o que está colocado como o que deve ser feito, né? As normas, que inclusive eu tentei problematizar, elas às vezes nos impedem nós, professores, porque eu também fui professora até 2014 dos anos iniciais, né? Então, é sempre bom dizer isso, e cada vez mais a gente precisa fortalecer, e às vezes nem fortalecer, porque o professor já faz isso, né? A gente deve questionar cada vez mais as normas, né, que são colocadas como inexoráveis, né? Porque nós estamos combatendo aquilo que nos fazem crer que é impossível de ser feito de outra forma, né? Estou fazendo um discurso de desobediência civil, educativa, podem pensar que seja isso sim, né? Eu acho que a pandemia colocou de cabeça para baixo uma série de pontuações que nem os próprios normativos poderiam prever, né? Nem as próprias grandes colocações internacionais, transnacionais, globais, poderiam prever, né? E ficamos todos nós impactados, com uma diferença. O professor, dentro da questão da autonomia, teve que dar conta das questões que foram colocadas na escola, mesmo num espaço não territorial presencial, né? No espaço que foi dado como alternativa, em meio a susto, em meio a invasões. Então, eu creio que a questão da autonomia talvez seja uma discussão que está muito mais atrelada à autoria e à significação que você fala, né, Eliane? Essa ressignificação que temos que trabalhar a todo momento, né? A gente não faz isso pelo professor, a gente tem que tirar esse discurso. Nós não fazemos nada pelo professor. O professor tem autoria e tem condições muito plenas para poder estabelecer essas criações que ele estabelece a cada momento. Avaliação fazemos sim, fazemos nas escolas. Não precisamos de auditorias externas para que estabeleçamos qualidade da nossa educação. Precisamos sim de suporte. Cada vez mais as escolas precisam disso, cada vez mais os professores precisam disso. E é isso que não se inclui quando se fala direitos para todos e todas, né? Então, dá-se um jeito de todo mundo chegar àquilo que é desejável por alguém, para todo mundo, mas, na verdade, as diferenças ficam fora nesse jogo, né? Porque não dá para você padronizar considerando o que cada um tem para oferecer. Obrigada a todos, obrigada pela gentil participação dos colegas, pela gentileza da coordenação, da Alba, e do Pedro e do Renê. Muito obrigada. Obrigada, professora. Professora Giovana, desculpem, mas é porque às 16 horas diz que a sala fecha. Esse conceito de tempo ao mesmo tempo que é amplo é fechado. Giovana. Eu vou assinar a fala de Rosane dizendo, tenho dito. Exatamente, né? Só corroborar com o que ela disse, acho que gosto muito, né, de um termo que Roberto, nosso querido, fala sempre da necessidade das traições curriculares, né? Acho que a gente está vivendo um momento de muitas desconstruções, né? Enfim, de uma revisão profunda, né, de muitas coisas na nossa vida. A pandemia chegou e colocou em suspensão várias crenças e práticas, enfim. Então, acho que é um momento fecundo também para pensar, desconstruir também, né? Acho que isso que Rosane fala da autoria, né? Da possibilidade de nos colocarmos, né, diante dessa massificação das avaliações externas, né, do que isso significa mesmo, a serviço de que isso está, né, que interesses isso serve, né? Então, acho que os professores
às vezes, a gente acaba entrando, não os professores, a gente, porque na universidade também vivemos avaliações o tempo inteiro, né, que são avaliações muito questionáveis às vezes, e a gente entra no automático sem nem se dar conta do que é mesmo que a gente está fazendo. Então, acho que é um momento mesmo de muita desconstrução e uma oportunidade para poder pensar sobre tudo isso, né? Queria agradecer mais uma vez a Alba, a coordenação do evento, as colegas, né? Muito bom partilhar desse momento. Espero que a gente se encontre outras vezes, né? Muito bom, obrigada. Eu já começo me despedindo, dizendo que foi ótimo partilhar essa tarde com vocês, essa troca. Eu acho que as conversas curriculantes da tarde, elas foram muito complementares e foi um momento também de aprendizagem. Mas quando eu penso a autonomia, principalmente pensando a docência, a autonomia, do ponto de vista filosófico, entendido por Castoriadis, é sempre uma dimensão relacional, né? E ela não é individual, é coletiva. Eu não sou livre para fazer tudo e nem sozinho. Então, eu acho que a gente precisa pensar, né, nessa relatividade da compreensão da autonomia, mas é preciso, claro, as pesquisas elas estão mostrando o tempo inteiro, principalmente as que eu leio, que são amparadas pelo Stephen Ball, que o tempo inteiro os professores estão ressignificando os currículos, que a política não se afirma da maneira como ela se propôs. Tudo é refeito, restabelecido, reordenado. Uma coisa só me preocupa, é que, às vezes, o discurso da ressignificação, ele tende também a dar um peso muito brando, muito leve às avaliações de larga escala. E a gente sabe, por exemplo, a maioria dos estados brasileiros, eles têm, além da avaliação maior nacional, eles têm avaliações estaduais. E essas avaliações, nas minhas turmas de estágio, eu verifico muitos professores o tempo inteiro treinando por semanas os alunos para fazer uma avaliação. Então, essas avaliações, elas exercem uma força, elas constroem subjetividades também. Então, vamos ressignificar sempre. Mas quais são os movimentos de força nesse processo de ressignificação, né? Até que ponto essas ressignificações, elas são ressignificações que ensejam um outro movimento de pensar a dinâmica da escola e do conhecimento, do fazer o conhecimento na educação básica. Então, seria uma reflexão bem pontual e rapidinha e reforçar os meus agradecimentos. Foi muito bom estar com vocês. Obrigada, Ângela. Vamos passar agora a palavra à professora Maria João. Eu aproveito para começar por me despedir e renovar os meus agradecimentos ao professor Roberto Sidney Macedo, à Alba e a toda a organização, e também o meu prazer em estar aqui convosco, e gostaria de dizer rapidamente que eu acho que a questão da autonomia por parte dos professores é um exercício da sua própria atividade enquanto docentes e que, apesar de todas as avaliações internacionais, nomeadamente do PISA, os professores têm um enorme espaço de manobra que exercem, quer nas suas escolas, quer nas suas salas de aula, quer na relação com os alunos, são os construtores de currículo, recriam o currículo mesmo quando reproduzem as suas próprias formas de trabalho anteriores. Há sempre qualquer coisa que é novo, e as investigações que têm sido desenvolvidas, nomeadamente no meu grupo de investigação, com os professores que estão nas escolas, eles expressam claramente essa capacidade para inovar e para encontrar novas estratégias que respondam àquilo que são as novas necessidades dos seus alunos. Portanto, é uma atividade altamente complexa, mas eu acho que os professores têm uma grande margem de manobra e concordo plenamente que eles são autores. E são autores até pelos documentos que produzem e que nós podemos analisar nos nossos processos de investigação e, portanto, há aí, de facto, uma grande marca da autoria que está profundamente enraizada na sua prática e no trabalho que desenvolvem. Obrigada, professora Maria João. Vamos encerrando aqui e, como palavra final, deixar muito claro que foi o que esteve muito presente na nossa fala, é que a diversidade ela é a riqueza e a singularidade da humanidade. Qualquer tentativa de padronização vem ferir essa riqueza e jamais poderá se realizar.
E uma das formas de compreensão desse movimento é em busca da autoria e da autonomia da vida de cada um de nós e do nosso coletivo. Muito obrigada a vocês e um bom, não retorno para casa, mas um bom desligamento da máquina para ter mais um controle sobre o tempo e um descanso. Até breve. Muito obrigada. Professora Maria João, nos encontraremos em Braga em junho.